Hoje nós temos no Evangelho o resumo de toda a história da salvação. Jesus, quando conta esta parábola, ele está falando dele mesmo, olhando todo o Antigo Testamento. Israel é chamada na Bíblia de vinha do Senhor. Hoje nós podemos dizer que a vinha do Senhor é o povo de Deus. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a igreja, aqueles que estão unidos a Jesus. E Jesus então propõe a sua segunda parábola. A primeira foi essa que eu acabei de dizer, e hoje ele conta uma outra. Ele vai dizer que um homem tinha uma vinha. A vinha, repito, é o povo de Deus. Mas não é uma vinha jogada, não é plantar uma videira e largar. Não, ele cuida. Pôs uma cerca em volta, fez um lagar aquele ambiente que as pessoas ficavam pisando para sair o caldo da uva, construiu uma torre para vigiar. Então olha, proteção da grade, um lagar já esperando o fruto, e uma torre de proteção. Depois arrendou-a a vinhateiros. Quem são esses vinhateiros? Os agraciados. Os agraciados. Vamos lembrar do domingo retrasado, aquele homem que sai contratando trabalhadores para a vinha. Vai trabalhar na minha vinha, vai trabalhar na minha vinha. Ele sai de madrugada, ele sai às 9, ele sai ao meio-dia, ele sai às 3, ele sai às 5 da tarde. E combinou com os primeiros um denário, uma moeda de prata, e combinou com os outros o que for justo. Lembram disso? A vinha é do Senhor. Nós somos trabalhadores da vinha. E no evangelho de hoje, nós somos agraciados. Aqui não é nem trabalhador, ele arrenda para aqueles que querem cultivar, aqueles que querem produzir frutos. Atenção à história. O cara tinha uma vinha, arrendou-a aos vinhateiros. A vinha é dele. Os vinhateiros foram chamados a trabalharem na vinha do Senhor, que é a casa de Israel. Jesus está se referindo a quem? Depois eu faço o contexto. Mas no texto que nós lemos, ele está se referindo aos sumos sacerdotes e aos anciãos, aqueles que estão escutando a fala. Até aí tudo bem. Mas quando chegou o tempo da colheita, e isso que as pessoas não entendem, nós temos feito, pelo menos eu tenho feito, aqui no Frei Galvão, um trabalho bíblico de explicar claramente a palavra às pessoas. Que a minha preocupação é que muita gente de igreja não entende absolutamente nada de Bíblia. E nós temos feito todo domingo um trabalho de pregação, de explicação da palavra, para que nós não possamos viver iludidos. E um dia não digamos, eu não sabia disso. Sabia porque eu expliquei, sabia porque eu disse. Você pode não ter vivido a palavra, mas eu dou uma atenção muito especial à pregação e à explicação da palavra, para que nós saibamos como funcionam as coisas do céu. É impressionante como que nós temos pessoas de igreja, pessoas que frequentam o templo, vivendo como mendigos espirituais, sentados num baú de ouro. Nós não podemos achar que Deus funciona como nós funcionamos. Nós estamos num plano material, num plano carnal, num plano relacional. Isso é outro plano, meus caros. Isso é outra coisa. Aqui, como que funcionam as coisas? Nós sabemos como é. Trabalho, família, namoro, compra e venda, etc. As coisas funcionam assim, CPF, de eleição, etc. Isso é como funciona aqui embaixo. Como que funcionam as coisas lá de cima? Nós temos que conhecer a palavra, para termos um caminho certo de fé. Quando Jesus está com Pôncio Pilatos, ele pergunta para Jesus, não é? Tu és rei? Porque não está parecendo rei, né? Espancado, flagelado, que bagunça que é essa? Aí Jesus vai dizer, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Vós sois aqui de baixo, eu sou lá do alto.
Então, se nós não conhecemos a palavra de Deus lá do alto para aplicá-la aqui embaixo, nós achamos que a palavra de Deus funciona como nós funcionamos aqui embaixo. Aí é que nós temos visto, quase ninguém fala, mas eu falo, pessoas que rezam, estão na igreja levando uma vida de pindaíba do início ao fim. Você não vê na vida da pessoa vitória espiritual. O trabalho não está bom, o namoro é uma confusão, a família é dividida, a saúde é precária, ela não é feliz, o emocional é destruído. Tem alguma coisa errada acontecendo. Jesus me prometeu vida e vida plena. Eu vim para que tenhais vida e vida plena. Onde está esta vida plena? Que eu quero e você também. Escondida na palavra. A minha palavra é vida. Céus e terras passarão, as minhas palavras não passarão. Por isso que nós temos explicado de maneira exaustiva todo domingo o que a palavra tem a nos falar. Porque vivendo a palavra, nós estaremos mudando completamente a nossa vida. Então Jesus está contando esta parábola para aquele povo que achou que Jesus falava de outra coisa. Por isso que Jesus é muito sábio, ele gosta de contar história, porque ele fala sem dizer. Isso é o segredo da parábola, é falar sem dizer. Porque se você dizer, vai causar confusão. Então você fala não falando. Como? Conta uma história. Conta uma história e joga a história no ventilador, a história espalha. Cada um interpreta de acordo com aquilo que ouve. Mas no final Jesus dá o direcionamento da parábola. E ele vai dizer que quando chegou o tempo da colheita, Deus cuida de nós, Deus nos abençoa, Deus nos dá o direcionamento da palavra. Não é um chaveirinho, meu filho, me desculpe a franqueza. Bíblia Sagrada, vamos passar para cá. Bíblia Sagrada não é um chaveirinho, não é um souvenir. Eu tenho a Bíblia, mas você lê a Bíblia? Você aprofunda na palavra? Você está tentando viver a palavra? Porque Deus espera o tempo da colheita. Ele cuida de nós e Ele espera que nós devolvamos o quê? Frutos. Frutos de justiça, de verdade, de mansidão, de fé, etc. Então a palavra diz que quando chegou o tempo da colheita, o dono, o proprietário, enviou outros empregados para pedir aos vinhateiros onde estão os frutos produzidos. Porque o dono cercou a vinha, fez o lagar, construiu a torre, arrendou a vinha e foi embora. Era um contrato que eles tinham. Você não tem que me pagar nada, eu não tenho que te pagar nada, nós vamos rachar os frutos. Da colheita, 50% é seu, 50% é meu. Simples assim. E ele então pede os empregados que vão até a vinha para receberem os frutos. Quando os empregados estão chegando, o que os vinhateiros disseram entre eles? Esses são empregados do dono. Aí a palavra diz: espancaram um, mataram o outro, apedrejaram o terceiro. O proprietário manda mais empregados em maior número, fizeram a mesma coisa. Aí eles entenderam, olha, então eles não são vinhateiros, eles viraram proprietários. Eles estão achando que a vinha é deles, a vinha é minha, e eu quero os frutos. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou mandar o meu filho, que o meu filho é o herdeiro, o meu filho é dono. O meu filho eles vão respeitar. Vão respeitar. Quando os vinhateiros viram o filho chegando, o que eles disseram? Olha lá, aquele ali é o filho, vamos pegá-lo, a gente joga ele para fora da vinha e mata. Aí a vinha fica para nós. Só para explicar, quem é o dono da vinha? Deus Pai. Qual é a vinha? Israel, o povo de Deus, hoje a igreja. Quem são os vinhateiros? Aqueles que deveriam cuidar da vinha. No evangelho são os sumos sacerdotes e os anciãos do povo do Antigo Testamento. Quem são os empregados que vieram colher os frutos?
são os profetas do Antigo Testamento, que Deus enviou para mostrar a sua vontade. O que eles fizeram com os profetas? Espancaram uns, mataram os outros, apedrejaram outros. Jesus mandou mais profetas ainda. Qual que foi o último? São João Batista. O que eles fizeram com João Batista? Decapitaram o cara, arrancaram a cabeça. Quer dizer, os profetas do Antigo Testamento, muitos foram eliminados, escorraçados, porque pregavam a palavra com coragem, sem desassombro. O que Deus Pai diz? Então agora eu vou mandar o meu filho. Quem é o filho? Jesus Cristo. Ao meu filho eles vão respeitar. Se aos profetas que falavam em nome de Deus eles trataram assim, se Deus falar a eles, Jesus Cristo, que é o Emanuel, Deus conosco, a Jesus eles vão respeitar. E aqui Jesus, ele conta que eles agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha. Onde que Jesus foi crucificado? No Monte Calvário. E o Monte Calvário é o primeiro monte depois da muralha que cercava Jerusalém. Então Jesus foi crucificado fora da cidade. Por isso, eles jogaram para fora da vinha e o mataram. Aqui está o resumo, gente, da história da salvação. O Antigo Testamento, os empregados. Novo Testamento, Jesus Cristo, que foi morto. Morto por quem? Pelos sumos sacerdotes, pelos anciãos do povo, pelos judeus que estavam apegados à lei de Moisés e não passaram para Jesus Cristo. Só que Jesus é muito esperto na fala, e ele poderia dar a sentença. Ele não dá a sentença, ele faz uma pergunta. E Jesus pergunta assim: pois bem, vocês entenderam a parábola? Sim. Então agora uma pergunta: quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Vamos só trabalhar uma palavrinha rápida para você entender a pergunta. Lá no versículo 33b, arrendou-a aos vinhateiros, graça. No versículo 40, o que fará com esses vinhateiros que abriram a mão da graça? Entendem isso? Por isso, Ave Maria, cheia de graça, foi aquela que trouxe o filho, a mãe da vinha, a mãe do fruto bendito. Aí ele pergunta para eles, depois dessa história, quando o dono da vinha voltar, o que fará com os vinhateiros? Com aqueles que abriram a mão da graça? Os sumos sacerdotes e anciãos responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão frutos. O peixe morre, meu filho, é pela boca. Eles não entenderam que os vinhateiros eram eles. Aí Jesus pergunta: o que meu pai tem que fazer com vocês? Vocês que receberam a herança de Israel, vocês que construíram a sua herança sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Jacó, e meu pai não está vendo fruto nenhum. Ele esperava santidade, ele está vendo pecado. Ele esperava honestidade, ele está vendo safadeza. Ele esperava oração, ele está vendo preguiça. O que meu pai fará com vocês? Porque eles não viram que eles eram os vinhateiros. Aí eles foram duros. Com certeza mandará matar de modo violento, arrendará a vinha a outros, que dê o fruto certo. Aí Jesus puxa para ele. Jesus é muito sábio. Jesus podia falar: vocês morderam na língua, hein? Os vinhateiros são vocês. Não, Jesus puxa para ele: vós nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus está mostrando que ele é o filho, ele é o dono da vinha, ele é a pedra que dá sustentação. Não sei se você sabe o que é pedra angular. O nome já indica, é a pedra que dá o ângulo. Naquela época, há 2000 anos atrás, impressionante isso, tinham, e até hoje existem construções de pedra
sem cimento, sem prego, que estão de pé há mais de 20 séculos, sem rachadura. Perfeito. Hoje em dia, com toda a tecnologia, faz um prédio hoje e cai amanhã. Para você ver como que é importante a pedra angular. E o que é a pedra angular? Quando você viajar para a Terra Santa ou algum lugar antigo, vejam os arcos da cidade. Eles iam colocando pedras e faziam uma coluna. Depois eles colocavam pedras filetadas. O que é pedra filetada? É uma pedra nessa posição. Então eles iam colocando uma, ia colocando a outra, o arco ia fechando assim, ó. Fechava de um lado, fechava do outro. Hora que o arco já estava pronto, claro, a madeira segurando, o que eles faziam? Eles iam com uma pedra robusta, filetada dos dois lados, chamada pedra angular. Eles colocavam essa pedra, afundava, quando essa pedra afundava, ela sustentava o arco todo. Tirava as madeiras todas, o arco estava de pé. O arco não caía, por causa da pedra angular. Tire a pedra angular e toda a construção virá ao chão. Quem é a pedra angular da vinha do Senhor? Quem é a pedra angular da nossa fé? Quem é a pedra angular da nossa igreja? Jesus Cristo, nosso Senhor. Se tira-se o Senhor, toda a construção vem ao chão. É por isso que há muitas pessoas que vivem com a sua vida destruídas, porque tiraram a pedra angular, confiam nelas mesmas, confiam nelas demais. Tem gente que se acha, colocou toda a esperança, toda a expectativa, toda a felicidade no namorado, na namorada, no marido, na mulher, no dinheiro, no trabalho, na posição social. Então eles têm outra pedra angular. A gente ouve certas coisas e não contesta tudo, senão também a gente fica antipatizado. Mas eu leio certas coisas preocupantes, como eu já vi no Instagram. Você vê no Instagram, tem o Instagram da mulher, a mulher está com o seu marido e tem a frase lá: meu fulano, meu tudo, minha vida, minha rocha. Ô, meu filho, está plantando para colher, não é não? Porque tudo aquilo, ou todo aquele que ocupa o lugar de Deus, será destruído, mais cedo ou mais tarde. Que há muita gente, principalmente pessoas não católicas, que ficam no cavalo de batalha da idolatria das imagens. Estão certos, não se pode adorar imagem. Nós veneramos imagem, eles dizem que nós adoramos imagem. Só que o ídolo não é só imagem. Ídolo é qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação que ocupe o lugar de Deus. Não é só a questão de imagem, não. Tem gente que desce a lenha nas imagens, mas o ídolo é o dinheiro. Pega dinheiro à vontade. Outros, o ídolo é o filho. Meu filho é meu tudo. Meu filho é minha vida. Aí coloca toda a expectativa no menino, na menina. É ali. Essa criança se transformou o que para esta família? A pedra angular. O que sustenta a família não é Deus, é esta pessoa aí. E daí por diante, há pessoas que trabalham 24 horas por dia, 7 dias da semana. Qual que é a pedra angular dela? O trabalho, a posição social, a empresa, o dinheiro que tem. Cuidado, gente. A gente pode ter tudo isso: namoro, casamento, filho, empresa, trabalho, posição, mas não coloque outra pedra angular. Aquilo que São Paulo disse é muito sério. Ninguém coloque outro fundamento do que aquele que já foi posto, Cristo Jesus. E Jesus termina dizendo: por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e vos será entregue a um povo que produza frutos. Deus espera de mim, de nós que aqui estamos, de você que está conosco, fruto. Nós temos que produzir frutos para Deus, porque há duas nuances diferentes.
Existem aqui os dons e existem os frutos. A sequência é essa. Olha a minha mão. Dom, fruto. Deu para entender? O dom eu recebo de Deus. O fruto eu produzo por causa dele. Não vou entrar aqui, que não é o tema da reflexão. Mas procure, depois no Papai Google, depois da missa, 7 dons do Espírito Santo. Se é dom, é presente. Se é presente, é de graça. Se é de graça, basta pedir que Deus te dá. Dons. Aí depois você pesquisa os frutos do Espírito Santo. Para cada dom, nós temos outros frutos. Ou seja, eu recebendo o dom, eu produzo os frutos. Quando a Bíblia diz, e aprenda isso, tem gente que não sabe disso até hoje. Quando a Bíblia diz dom, é aquilo que Deus vai te dar. Basta você pedir. É só pedir, meu Deus, me dá sabedoria. Ele dá. Me dê, Senhor, ciência, piedade, temor. Ele dá. Mas muitos outros não são dons, são frutos. Aí a oração não é me dá. A oração é ajuda-me, Senhor, a produzir. Sabe qual é um fruto excelso que todo mundo acha que é dom? Amor. Nos 7 dons do Espírito Santo não tem amor. Amor é fruto. Quer dizer, nós devemos produzir amor. Lembremos-nos de Santa Teresinha. Ela não apenas produziu amor, mas ela escolheu ser amor. Meus caros, nós que estamos, você que está conosco, o Evangelho fez esse contexto para nós, tá bom? Li o Evangelho, expliquei a parábola, fiz o contexto. A primeira leitura, ela vai na linha do Evangelho, só que agora é para cada um de nós de maneira escancarada. A primeira leitura é como se fosse a explicação do Evangelho, que é do profeta Isaías. Preste atenção. Agora sim, o que nós vamos levar para casa depois desta Santa Missa? Qual que é a palavra de Deus neste domingo? Aqui está algo muito concreto para todos nós. Isaías vai dizer assim: vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Vamos lá. Quem é o amigo dele? Deus. Quem é a vinha? A esposa. Quem é a esposa? No Antigo Testamento, o povo de Israel, a cidade santa. No Novo Testamento, a igreja, eu e você. Um amigo meu, ele está falando de Deus, possuía uma vinha, ele está falando de nós. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas. Eu não sou qualquer um, eu não sou o meu número de CPF. Aos olhos de Deus, eu sou uma videira escolhida. Você é uma pessoa especial aos olhos de Deus. Você não é uma sementinha que caiu num lugar e nasceu uma plantinha, não. Deus te preparou, Deus te escolheu, Deus te ungiu, Deus te plantou. Você é uma videira escolhida. E aqui vai dizer: cercou-a, limpou-a, plantou, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Olha que interessante. É como, presta atenção, você plantasse hoje uma sementinha de manga, uma mudinha de manga, e você falasse para os seus filhos: prepara que daqui a pouco tem suco de manga. Está longe, está uma sementinha, mas já tem sonhos de futuro, porque esta planta vai produzir fruto. Não é uma erva daninha. Lá na porta de casa, a gente fez um jardim para minha mãe, pequenininho, mas bonitinho, pequenininho. Plantei 3 buchinhos, fala buchinho, 3 arvorezinhas assim, ó, só, umas pedrinhas. Toda semana estou lá aguando para ela. Aí minha mãe fala: ô Christian, ai mãe,
arranca essas ervas daninhas aí para mim. Aí eu vou lá no canteiro, toda semana tem. Impressionante, como que a planta central, ela cresce devagar, mas erva daninha, meu filho, de uma semana para outra, enche. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode escolher ser uma videira aos olhos de Deus ou uma erva daninha. A escolha é sua, porque Deus já fez o que era dele fazer. O quê? Plantar você, ungir você. Ele fez tudo o que podia, cercou, limpou, plantou, edificou. Amor com gestos concretos. Jesus não disse que nos amava, ele mostrou que nos ama. E ele esperava que estas videiras produzissem uvas boas. E ela produziu uvas selvagens. Numa linguagem nossa, para você entender, o que é uva boa? É uva doce. O que é uva selvagem? É uva azeda. É como se Deus fosse a cada um de nós, olhasse os frutos que estamos produzindo, porque nós produzimos fruto todos os dias, temos que saber se é doce ou se é azedo. E Deus pegasse um fruto, recebi no Instagram, um dia desse, um videozinho, com as meninas brigando na porta da escola, talvez todo mundo viu, e tinha uma outra menina chupando uma manga. Você viu isso? É uma manga verde. O povo também não perdoa nada, né? Aí eles deram um close na menina, e a briga ficou tenta, e o menino olhando assim, ela está com uma manga verde, ela vai e chupa a manga verde, só... eles congelam a imagem, e vão fazer um tanto de meme. Ou seja, gente, a nossa boca, ela não reage bem a coisa azeda demais, não. Pega um limão, uma criança, e fala, a criança até gosta do limão, mas quando você chupa o limão, a gente até fala, né? Que cara que é essa? Parece que você chupou limão. Deus espera de nós coisas doces. E quantas vezes nós produzimos coisa azeda? E aqui, meus irmãos, preste atenção na leitura. Ele esperava que produzisse uvas boas. Não pense que Deus não espera nada de nós. Espera. Eu, Padre Christian, Deus espera muito de mim. Não, Deus me entende. Você sabe como é que é, né? Não sei como é que é, não. Deus espera muito de mim. Um casal que se une na frente do altar, perante o altar, recebendo o matrimônio, Deus espera muito daquele casal, muito daquela família. Nós que participamos da igreja, que ouvimos a palavra, que recebemos a comunhão, que somos abençoados, Deus espera de nós. Aí Isaías pergunta, e agora? Julgai a minha situação e da vinha. O que poderia ter feito a mais por minha vinha que eu não fiz? O que a primeira leitura está falando? Qual é a situação que Deus chegou ao extremo? Jesus Cristo morrer na cruz pelos nossos pecados. O que Deus poderia ter feito por nós mais do que isso? O sacrifício total, o sacrifício da própria vida. Por isso que buscando a Deus em primeiro lugar e amando a Jesus Cristo, as outras coisas nos serão acrescentadas, porque o máximo Deus já fez, o mínimo. Sabe, para você entender, historinha de catequese, a mulher tinha a vista assim mais, fala vista alta, né? Ele queria uma casa grande, com 2 andares. O marido começou a trabalhar, começou a vencer na empresa e fez, sem dizer para a mulher, a casa dos sonhos dela. Garagem para 4 carros, 2 andares, palmeiras na porta, jardim, escada, tudo que a mulher sonhou. E no dia do aniversário dela, ele colocou uma venda no olho da mulher, colocou ela de frente para a casa e tirou a venda. Ela olhou a casa, nossa amor, que isso? É o nosso presente, é o meu presente para você. Tudo que você sonhou. Ela olhou para a casa toda e falou assim, nossa, que beleza. Ué, mas eu não estou vendo o número da casa não. Que número que é essa casa? As pessoas falaram, não é possível. Com uma casa desse tamanho,
Com tudo que o marido preparou, a mulher está procurando o número da casa. Gente, isso aí depois põe coisa à toa, é só pregar. É uma historinha que se conta até hoje na catequese, para falar o que Deus tem nos feito e o que nós fazemos com aquilo que Deus nos fez. O que significa um número de porta de uma casa que vale mais de R$1 milhão? Quase uma mansão. Deus nos deu o máximo e nós ficamos preocupados com: mas que tem um número aqui, cadê o preguinho para pôr a gaiola do canarinho? São os detalhes. Deus nos deu Jesus para morrer na cruz e nos salvar. Aqui que a gente fica preocupado: meu trabalho, minha saúde, preocupado com coisa pequena, ao invés de assumir a salvação de Cristo e o resto todo ser dado como acréscimo. O maior Deus já fez, o menor Ele fará. Por isso essa confiança que nós devemos ter. Eu contava com uvas de verdade, mas ele produziu uva selvagem. Agora olha a consequência: já sei o que eu vou fazer. Vou desmanchar a cerca, ela será devastada. Vou derrubar o muro, ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem, ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar chuva sobre ela. Ou seja, vai virar um deserto. O que está escondido nessa leitura e que muitos aqui já viveram? Pode dizer? Ingratidão. Deus fez tudo para o povo não ofereceu nada para Deus. Será que na sua vida você nunca passou essa experiência? Você ajudou muito uma pessoa, foi caridosa para essa pessoa, ajudou ela em várias áreas da vida. A hora que você esperava que essa pessoa fosse te dar frutos doces, o que ela te dá? Um fruto azedo. Tudo aquilo que você fez para ela caiu como um castelo de areia perante uma onda do mar. É isso que Deus está reclamando daquele povo e alertando a nós. Deus já fez tudo o que podia por nós. Quais os frutos que nós estamos produzindo para Ele? E o final da liturgia de hoje, a segunda leitura aos Filipenses, que fala da importância da oração. Sem uma vida diária com o Senhor, sem uma vida de oração, não vamos conseguir produzir muitos frutos, não. Vamos ficar cansados, esgotados, desanimados. Então, meus caros, façamos o que diz a segunda leitura. Aconteça o que acontecer, ore, reze. Está com vontade? Reza. Não está com vontade? Reza. Está com vontade? Vem à missa. Não está com vontade? Vem à missa. Sem oração, nós seremos como aqueles vinhateiros do Evangelho. Vamos achar que aquilo que é de Deus é nosso, e vamos atrapalhar a nossa vida e a vida dos outros. Ou seremos como a vinha da primeira leitura, Deus cuidando de tudo e fazendo tudo, e no final não dá em nada. É uma uva azeda. É por isso que entre a primeira leitura e o Evangelho, nós temos a segunda leitura que fala sobre a oração. Em qualquer necessidade, em qualquer situação, orai sem cessar, apresente as súplicas, tudo isso com ação de graças. Busque o que é bom, o que é justo, o que é correto, e o Senhor te abençoará. Meus irmãos, que a reflexão deste domingo encha o nosso coração de muita esperança. Qual é a esperança? Deus tem cuidado de nós. Assim como o Senhor cuidou da vinha, Ele cuida de mim e cuida de você. Então, primeiro, precisamos permitir que Deus nos cuide. Precisamos nos deixar ser cuidados por Deus. E cuidado, porque ser cuidado por Deus envolve poda. E dói. Pergunta uma videira se ela quer ser podada. Só que a videira que não é podada, ela não dá uva doce. Aquele que dá fruto, ele o poda para que dê mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, ele o corta para que seque.
Nós precisamos ter muito cuidado, gente, muito cuidado, para não levarmos a vida do nosso jeito, distantes de Deus, e quando tudo começar a dar errado, culpar a Deus. Mas por que Deus não me abençoa? Por que Deus não abre portas para mim? Por que Deus não me dá a vitória? Por que Deus não concedeu uma pessoa legal para se casar comigo? Por que eu não consigo ser vitorioso nas áreas da minha vida? Pode ser que os seus frutos estejam azedos. Aí Deus falou: olha, fiz tudo que podia, não quer, vou deixar o javali devastar, não tem mais água, vai secar isso aí, porque eu esperava uva doce, só vem uva azeda aí. Deus espera de nós bons frutos, frutos que permaneçam. Que Maria Santíssima nos ajude nesta caminhada, a cuidar da vinha da nossa família, da vinha que cada um de nós somos, recebendo o melhor de Deus e ofertando para Deus o nosso melhor. Recebendo o melhor de Deus e ofertando para Deus o nosso melhor. Que esta semana possa ser para todos nós uma semana de cuidar desta vinha que cada um de nós somos, para que nós possamos produzir aquilo que Deus espera de nós, porque o melhor Ele já fez por nós. Agora depende de nós oferecer a Ele as nossas primícias, os primeiros frutos dos primeiros, para que o Senhor possa ser glorificado na nossa vida, pelas nossas atitudes, e que dentro da nossa casa e também da nossa comunidade, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, que seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.